bons ventos, muito bom te reencontrar aqui no podcast Reset Humano, novamente comigo. Hoje vou falar de saúde de atletas profissionais e amadores através da endocrinologia esportiva, com meu amigo Dr. Gustavo. Ele é um esportista completo, escala, pedala, rema, corre e sobe montanhas. E com ele traz um vasto conhecimento, grande conhecimento que com certeza vai engrandecer muito o podcast Reset Humano. E duvido que as respostas dele não tenham muito a ver com você, que gosta de esporte ao ar livre ou atividade física, como resultado de saúde, bem-estar e longevidade. Mas agora, quero te desejar bom dia, boa tarde, boa noite e, claro, sempre bons ventos. Hoje apresento o episódio número 130 da terceira temporada. E contando aqui para vocês, quando decidi trazer este tema para o podcast, me baseei em minha experiência. Usar a ciência e a medicina ao meu favor, por longevidade e, claro, performance esportiva e bem-estar. E nutricionista e endócrino fazem parte do meu dia a dia e deveria ser de todos os que gostam de esportes, de maneira geral. E claro, em especial os que gostam de atividades outdoor como montanhismo e por aí vai, pedal, corrida, trail. Mas aí eu pergunto, o que a endocrinologia esportiva faz? Você sabe? Bom, achei uma descrição aqui no Google. O endocrinologista esportivo é o responsável por cuidar da saúde de atletas profissionais e amadores, a fim de proporcionar adequação hormonal e metabólica, para que eles desenvolvam o melhor papel possível nos esportes que escolheram a seguir. Mas, quando procurar um endocrinologista esportivo, o endócrino esportivo pode atender não só pessoas que queiram melhorar o rendimento físico, como pretendem mudar o corpo com a perda de peso ou ganho de massa muscular. Ele trabalha com base de 5 pilares essenciais para um bom funcionamento orgânico: nutrição, sono, saúde emocional, saúde intestinal e atividade física. Mas vamos falar um pouco do Gustavo Costa, como eu gosto de chamá-lo, ou Dr. Gustavo. Recentemente, Gustavo esteve comigo numa travessia aqui na Serra Fina, aqui na Serra da Mantiqueira, aqui no Brasil, e com um dos melhores grupos que eu já guiei, acho que nos mais de 25 anos que eu passo por esta região, pela Serra Fina. Um grupo muito forte, composto por pessoas com condicionamento físico excepcional, psicológico também espetacular. E aí me chamou muito a atenção as conversas que nós tivemos. E aí descobri, claro, Gustavo endócrino. Eu falei, vou ter que conversar com ele, ou seja, com você, Gustavo, no podcast Reset Humano. Gustavo nasceu no Maranhão, mora atualmente no Rio. Ele tem seu consultório e atende os pacientes aqui no Rio. Siga ele no Instagram, @Dr. Gustavo Costa. Gustavo tem grandes objetivos para 2023, explorar as montanhas da América do Sul. Uma frase que Gustavo gosta de citar é: sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Aventuras inesquecíveis, ele cita a nossa, a travessia da Serra Fina que fez comigo agora em agosto de 2022. O livro que indica é The Circadian Code, do Dr. Satyen Panda. Estamos sendo ouvidos em 49 países e em todos os continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal.
Muito obrigado. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a do Dr. Gustavo. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite. E agora, vamos para as perguntas do episódio de hoje? Gustavo, que satisfação ter você aqui. Quero deixar muito claro a minha felicidade em bater esse papo contigo e você prontamente aceitar. Então, meu amigo, receba meu abraço e muito obrigado. Estou muito feliz. E aí, te pergunto já de cara, o que faz a endocrinologia voltada para o esporte e por que você escolheu ser endócrino? O prazer é meu em ser convidado para este podcast que tanto me inspira. É importante dizer que o Reset Humano muito me inspirou para me preparar para as atividades que fiz esse ano. Eu estou muito feliz de estar aqui, Fred. Respondendo sua pergunta, eu escolhi a endocrinologia pela minha curiosidade em saber como o corpo funciona. O livro de fisiologia foi o livro que mais saciava a minha vontade de aprender na faculdade. A fisiologia estuda o funcionamento dos órgãos e dos sistemas, posso dizer assim. Entender e ajustar esse funcionamento com o objetivo de melhorar os índices e alcançar metas em atividades específicas é o principal papel de um endocrinologista do esporte. E aqui, Fred, cabe uma historinha. Quando adolescente, lá no Maranhão, eu lembro de calcular as calorias e os carboidratos nos produtos para ver se conseguiria fazer uma atividade levando esse produto como combustível, né? Sem saber que décadas depois, olha só que curioso, a grosso modo, né, aquela análise seria o dia a dia do meu trabalho. Quais os principais hormônios envolvidos na performance de atletas de montanha, profissionais ou amadores? Metabolismo é um conjunto de reações envolvidas na absorção e no gasto de energia. Essa resposta, Fred, vou precisar detalhar um pouco, tá? Se você come um pedaço de pão, o caminho que ele vai percorrer no seu corpo depende de como essas reações acontecem. E para cada pessoa, esse caminho é diferente. Esse trajeto depende basicamente de 3 coisas. Primeiro, da média do que você come ou tem comido ao longo da vida. Segundo, depende do seu padrão de gasto de energia, não só pontual, mas como tem sido esse gasto nos últimos anos. Terceiro, depende de substâncias muito específicas chamadas hormônios. Cada pessoa é única e responde de maneira diferente a cada um desses 3 itens que citei acima. Então, para afirmar que o metabolismo é lento, por exemplo, eu preciso entender em qual das 3 variáveis está o problema e a importância de cada uma dessas variáveis. É mais fácil entender quando o erro está no que a pessoa come, certo? Calcular o gasto já fica mais complexo, porque não depende só do tempo, mas também da intensidade dos treinos. Mensurar o papel dos hormônios depende de um exame de sangue direcionado para esse fim e um olhar treinado para a interpretação deles. Quais os principais hormônios envolvidos na performance de atletas de montanha, sejam eles profissionais ou amadores? São 3 os principais hormônios envolvidos na performance esportiva. Os primeiros são os hormônios sexuais, dentre eles o principal é a testosterona. Tem também os hormônios da tireoide, que regulam grande parte do nosso metabolismo, e tem também o cortisol, que eu chamo da primeira marcha do dia, né?
A testosterona tem 3 papéis importantes no nosso organismo. Ela é responsável pela força e disposição física, pela libido, o desejo sexual, e também pela disposição mental. O indivíduo com uma testosterona baixa, ele vai ter prejuízo desde a preparação para um evento na montanha, por exemplo. A disposição mental, aliada a uma disposição física, são importantes para que o atleta idealize e passe por todo o processo de treinamento até a conclusão do desafio em si. A testosterona baixa pode trazer sintomas como falta de coragem, falta de motivação, falta de prazer nas tarefas do dia a dia, e na montanha tem um impacto enorme, desde um trekking até um trail run. A análise desses 3 grupos de hormônios depende de um olhar treinado para isso, né? Não é simplesmente entender que está baixo ou que está alto, qual deles vai influenciar mais em quais as respostas que a gente busca, né? Então é uma análise bem complexa. Gustavo, quero trazer um assunto que algumas vezes foram comentados em grupos, em expedições que viajo e em palestras que realizo. E é considerado também um dos males do século, que é a depressão. Mas aqui eu quero te perguntar, qual a relação da atividade física com a depressão? Então, Fred, atividade física e depressão. Você sabe, eu tenho um colega médico, psiquiatra, eu converso muito com ele, e ele tem falado para mim o seguinte: Gustavo, hoje não tem um paciente que não sai do consultório. Ele é um médico muito bom, um cara muito humano. Ele, além de, você imagina isso, além de psiquiatra, ele é psicólogo também, né? Então ele tem uma escuta muito apurada, né? Todo paciente que vem caminho para ele fica assim, encantado com ele também. Então, e ele fala para mim o seguinte: Gustavo, hoje a atividade física, quando ele está diante de um paciente com diagnóstico de depressão ou ansiedade, é item de prescrição médica. Tem que estar escrito no receituário como item exatamente igual a um remédio. Vamos supor que ele passa antidepressivo, item 1, tomar a tal hora do dia. Item 2, atividade física, de tanto e tanto tempo. Então assim, e ele ainda recomenda, a gente fala de atividade física, mas para alguém que tem um diagnóstico de depressão ou ansiedade, existe benefício da atividade física ao ar livre, independente de intensidade ou modalidade. Atividade física ao ar livre. Essa é realmente uma recomendação. Muitas vezes uma atividade física mais... um exemplo, atividade física numa academia muito cheia, mais escura, às vezes pode não ser tão interessante dependendo do diagnóstico, né? Dependendo das condições do paciente. Então, a atividade ao ar livre vai trazer muito benefício. A atividade física gera uma série de neurotransmissores, né? Uma série de inas, assim a gente pode falar, endorfina, adrenalina, serotonina, dopamina. Então, alguém que tem um diagnóstico de depressão ou ansiedade é alguém que tem algum desequilíbrio nessa produção e no processamento desses neurotransmissores. E sem dúvida ela vai precisar de uma atividade física para um estímulo natural dessas substâncias, para que ela consiga realmente sair, não só se apoiar nos fármacos, né? Não estou tirando a importância dos fármacos, são importantes, você não tem dúvida, mas estimular essa produção natural desses neurotransmissores através da atividade física é algo duradouro, é algo importante demais, é algo transformador. Gustavo, com certeza a natureza é um ponto de equilíbrio nisso tudo, né? E aqui, na verdade, um comentário basicamente do que você citou, que assim, existe um senso comum, né, em estudos científicos que apontam a atividade física com grande eficácia na redução de sintomas de depressão.
melhorando de maneira geral o estado de humor, a qualidade do sono, o apetite, a autoestima, impactando, portanto, de maneira positiva tanto na saúde física quanto a saúde mental. Mas quando a gente coloca um tempero que chama natureza, eu que vivo isso cotidianamente, posso dizer que é um ponto de grande equilíbrio. Muito obrigado aí pelo teu depoimento. Atualmente encontramos pessoas que praticam ativamente esportes entre os 40 e 50 anos, mas com uma performance espetacular. E muitos praticam esportes outdoor, ou seja, caminham, praticam trekking, montanhismo, pedalam e correm. Gustavo, gostaria que comentasse esta relação, atividade esportiva e envelhecer bem. E aí acrescento, talvez, o impacto que isso causa na longevidade e, claro, bem-estar. Curiosamente, Fred, tudo que eu falei anteriormente tem influência direta na boa performance nas atividades físicas, né? Os idosos de hoje, que têm 80 anos ou mais, por exemplo, e são fisicamente ativos, não receberam orientação médica específica com o objetivo de envelhecer bem. O fizeram por ter prazer em se sentir ou se manter mais ativos, por escolher bem os alimentos, e aí eu posso dizer que entra muito mais um bom senso e uma tentativa-erro do que uma escolha orientada. A diferença é que um adulto de hoje, diante da vontade de ser longevo e saudável, pode buscar essas orientações técnicas e ser assertivo nas escolhas desde o início da fase adulta. Com toda a informação e tecnologia médica a nosso dispor, podemos monitorar essas taxas, hormônios e composição corporal ao longo da vida, antever problemas, isto é, trabalhar com prevenção de saúde e mudar o curso das doenças. De tudo isso, vou dar um exemplo bem simples. Ao envelhecer, por causa do estilo de vida e de quedas hormonais, vamos perder 10% da massa muscular a cada década. Diante desse dado, vamos monitorar as taxas e o estilo de vida para reduzir ou até mesmo parar essa perda de músculo. E um indivíduo que chegaria aos 80 anos com dificuldade de levantar do sofá, por exemplo, precisando de auxílio nas tarefas básicas, pode ser muito mais ativo e independente. É uma questão de escolha, Fred. Vamos escolher ser saudáveis e viver bem. Vamos filosofar? Quais características pessoais são necessárias para enfrentar um desafio como a vida, Gustavo? Eu achei essa pergunta fantástica. As principais características são vontade, coragem, constância, respeito e amor. Vontade é a fagulha para tudo existir. Sem vontade, não conseguiríamos chegar tão longe em todos os aspectos que a humanidade já alcançou. Foi necessária muita vontade para que alguém olhasse para essas montanhas e decidisse subir, por exemplo. Coragem, pois vontade sem coragem, ficaríamos só na teoria, nos planos, e não daríamos o primeiro passo, muitas vezes rumo ao desconhecido. Constância. Constância é quando colocamos o tempo na equação. Nada significativo ou grandioso é feito da noite para o dia. Isso se aplica a vários aspectos da vida. Sem constância não vamos ver progresso. E sem progresso, não há resultado. Respeito. O ser humano não vive sozinho. De nada adianta tamanha vontade e coragem se eu não respeitar o próximo ou a natureza. Eu não posso escolher subir uma montanha sem respeitar a natureza. Não posso seguir retroalimentando coragem e vontade, independente do objetivo a ser alcançado na vida, sem respeitar o próximo. Amor. Aqui é quando colocamos curvas nas retas. O amor vai dar muito sentido a tudo na vida. Simples assim.
Vou aproveitar que estou falando de amor e mandar um beijo para minha esposa linda, Mara, que me apresentou o universo dos podcasts. Te amo, lindeza. Gustavo, você pode comentar esta relação? Nutrição versus atividade física versus hormônios? Nutrição, atividade física e hormônios. A maioria dos pacientes que me procuram no consultório, para ter um resultado, eles vão depender de 3 variáveis, assim eu posso dizer. E essas variáveis são justamente as que você colocou, que você pediu que eu comentasse agora no anunciado, né? Então, nutrição, atividade física e hormônios. Vamos pensar aqui em 2 cenários, né? No cenário do paciente que busca o consultório para perda de peso, por exemplo. Então, eu sempre vou ter que, na anamnese, né, na entrevista com o paciente, entender onde está a falha, né? Onde que eu vou precisar corrigir, né? Será que eu vou precisar abordar o quesito nutrição mais com ele? Será que a gente vai precisar falar mais de atividade física? Será que ele é sedentário e eu tenho que convencer ele de que fazer atividade física é importante para a saúde dele? Ou será que existe alguma deficiência hormonal? Será que existe algum diagnóstico, né? Alguma carência mesmo e a gente precisa fazer alguma correção para que ele tenha resultado, né? Então, o mesmo vale também para a performance esportiva. Muitas vezes eu tenho outros pacientes que me procuram com esse fim, eles treinam com intensidade, né, já tem a prática deles, mas eles precisam alcançar metas maiores, né, precisam alcançar índices melhores, e eles me procuram para entender, doutor, eu estou aqui treinando muito, mas eu não consigo alcançar essa meta, né? O que pode estar acontecendo? Então, se ele já treina muito, se ele está em busca de performance, né, na maioria das vezes vou ter que analisar os outros 2 quesitos, entender o que dentro da nutrição eu posso explicar para ele, posso orientar, né, e o que dentro dessa parte eu posso agora nem falar do hormônio, mas dentro do equilíbrio bioquímico como um todo, né? Quando a gente fala de hormônios, eu falo do equilíbrio bioquímico, né? E o equilíbrio bioquímico vai depender do equilíbrio entre as vitaminas, os minerais, né? O quanto a pessoa bebe de água por dia, né? Como é que está o sono também. Então, o sono é parte importante, inclusive da produção hormonal, né? Sem uma boa noite de sono, como é que a gente vai conseguir produzir cortisol de manhã para levantar bem, levantar rápido, levantar com energia, né? Então, esses 3 pilares, essas 3 variáveis, elas andam juntas. E a gente não tem como falar em saúde sem sempre buscar equilibrar essas 3 variáveis, né? As 3 se complementam e é preciso sempre estar monitorando essas 3. Né? E é claro que muitas vezes o paciente ele pode até conseguir monitorar 1 ou 2 das variáveis, né? Às vezes o paciente, ele, por exemplo, já tem um treinador físico, ele já tem uma nutricionista, ele me procura porque mesmo assim ainda falta algo para que ele alcance o melhor rendimento, né? Já que ele tem potencial, já que ele se viu nesse cenário. Então é onde a gente vai falar de qualidade de vida, né? Vai falar do ciclo circadiano, né? De sono e vigília, por exemplo, que como que ele dorme, como que ele acorda, né? Que horas que ele dorme, que horas que ele acorda. Né? Então, essas 3 variáveis são base para a saúde, base para a longevidade. Recentemente realizamos a Serra Fina com um grupo espetacular, como citei no início do episódio, onde você fez parte. Realizamos em 3 dias, aliás, com total louvor. E todos bem e felizes. E aí eu te pergunto, como deve ser a alimentação de quem pratica esportes de longa duração, como longos trekkings, dias em expedição, ou corrida de montanha, ou um longo pedal? Resposta 7. A alimentação voltada para atividades de endurance é bem diferente de uma alimentação voltada para uma vida saudável e longeva. O pódio ou as glórias dos grandes feitos no esporte, Fred, não são sinais de boa saúde. Muito pelo contrário, o desgaste e a longa exposição ao estresse durante uma atividade com várias horas de duração acelera o processo de envelhecimento.
É claro que os benefícios de estar vinculado a atividades ao ar livre, as características empregadas na realização desses grandes feitos, se traduzem para vários aspectos da vida. Então, para atender a demanda energética grande, o nutriente mais importante é o carboidrato, sem dúvidas. Vai ser muito mais fácil para o nosso organismo extrair energia do carboidrato do que da gordura ou de uma fonte de proteína, por exemplo. E como deve ser essa preparação, de maneira resumida? Na semana que antecede uma expedição, deve-se reduzir o volume de treino e aumentar a ingesta de carboidrato. Com isso, a gente vai buscar abastecer o que eu chamo de uma reserva temporária de carboidrato, certo? Essa reserva temporária, o nome dela é glicogênio. Ela está localizada nos músculos e no fígado. Então, quando a gente cria um saldo positivo, posso dizer assim, a gente está consumindo mais do que gastando, que é o que deve acontecer nessa semana, você vai criar um saldo positivo, você vai aumentar essa reserva. Nas semanas de treino muito intenso, por exemplo, você vai estar depletando essa reserva, certo? Então, só para você entender os momentos aqui diferentes. E logo antes do início das atividades, no dia do início de um trekking, por exemplo, o ideal é fazer uso de carboidratos de baixo índice glicêmico, como aveia ou batata doce, por exemplo. Esses carboidratos eles vão ter uma digestão mais lenta. O baixo índice é uma absorção mais lenta, uma entrada mais lenta na célula. E eles vão fornecer energia de maneira mais gradual nas primeiras horas de treino. Já no decorrer das atividades, o melhor tipo de carboidrato para ser consumido são os de médio a alto índice glicêmico, como as frutas e até mesmo os géis de carboidrato, por exemplo. Com alta velocidade de absorção, eles podem ser utilizados mais rapidamente pelo nosso motor, que é a massa muscular. Então, vai ser um processo também mais eficiente de obtenção de energia. E após as atividades físicas, ao término delas, os carboidratos de alto índice glicêmico são mais indicados, pois assim a gente vai conseguir repor a energia perdida, vai conseguir repor de maneira mais rápida e ao descansar a gente se prepara para o dia seguinte, reabastece aqueles estoques de glicogênio e se prepara para o dia seguinte. Então, assim, de maneira bem resumida, falando pontualmente aqui do carboidrato, essa foi uma orientação assim, bem simplificada, mas é claro que para ter uma estratégia, um planejamento individualizado, a pessoa precisa procurar um profissional para poder dimensionar a quantidade de carboidrato, o intervalo entre essas refeições ou pequenos lanches durante os desafios, durante as travessias ou durante as atividades que a pessoa está se propondo a fazer. Qual a relação entre o sistema endócrino e a atividade física? O ser humano não foi feito para ficar parado. Essa vida moderna que vivemos hoje nos grandes centros urbanos, com tudo ao toque de um botão, é um estilo de vida adoecedor. Nós precisamos de movimento. A prática constante de atividade física libera uma série de substâncias que vão melhorar nossa qualidade de vida. Existem evidências científicas que a prática regular de atividade física eleva os níveis de testosterona no sangue, por exemplo. Escuto todos os dias no consultório relatos de pacientes que me procuram e contam que estão dormindo melhor simplesmente por ter saído do sedentarismo, por ter iniciado uma prática regular de atividades. Então, também o benefício dessa iniciativa. Agora há pouco, falei com vocês sobre carboidratos e hormônios, Eu não falei ainda de um hormônio específico chamado insulina.
A insulina é um hormônio que todo mundo produz no pâncreas, né? A maioria das pessoas, posso dizer assim. Exceto quem tem alguns diagnósticos, mas enfim. A insulina serve para armazenar a glicose da dieta dentro do tecido adiposo, dentre outras funções, né? Direcionar a glicose para os músculos que precisam e tal. Então, a atividade física, o que ela vai fazer, né? Por que eu contei da insulina, né? O que ela vai fazer? Se a insulina ela vai armazenar a glicose, né? Ou o carboidrato, né? Ou a massa dentro do tecido adiposo, então a insulina ela é um hormônio anabólico, a gente pode dizer assim, ela vai levar o ganho de peso quando ela está muito alta no exame de sangue, certo? Então, a atividade física, de uma maneira mais resumida assim, né? Ela faz com que precisemos produzir menos insulina. Então, se a gente produz menos insulina, a gente vai reduzir a taxa de conversão de carboidrato em gordura. Então, assim, a atividade física é maravilhosa, né, Fred? Você sabe bem disso. Viu quantos benefícios aí? Acabei de trazer um aqui, né, relacionado à insulina. Então, aí aquela pergunta, né, Fred? Vale a pena ficar parado? Né? Não vale não. Não vale não. Gustavo, você também é excelente nutrólogo? E lembrei de um documentário que vi recentemente, Carboidratos Modernos, o documentário. Aliás, indico para quem está ouvindo, procure Carboidratos Modernos, o documentário. O consumo de carboidratos é um tema altamente debatido quando falamos sobre alimentação saudável e funcional. E aí eu te pergunto, carboidratos são essenciais ou desnecessários? Você escolheu um tema maravilhoso, hein, Fred? Carboidratos são essenciais ou desnecessários? Na verdade, Fred, eu posso... Depende, né? Eu acho que eu poderia começar assim, até mesmo me posicionando bem, né? Depende do tempo que a gente está falando, né? Então, eu vou começar com uma história, na verdade. Até a década de 80, o mundo morria de fome. Então, quem nos ensinou a comer, né, a nos alimentar, posso dizer, né, nos ensinou, estou imaginando adultos na terceira e quarta década de vida, certamente passou por esse período, né? Quem era adulto, certo? Vamos dizer assim, os nossos pais, na década de 80, já adultos, eles receberam um tipo de orientação, certo? Então, a orientação que eles nos deram no início da nossa vida era uma referência de décadas anteriores, certo? Então os nossos pais nasceram na década de 40, 50, 60, 70 e o mundo ainda morria de fome, e fome era a principal causa de morte no mundo, né? Então nós aprendemos a comer dessa forma, só que 10 anos depois, na década de 90, a obesidade já estava ocupando, vamos dizer assim, né, os primeiros lugares de causa de morte no mundo. E hoje, né, e já há mais de 20 anos isso acontece, as 10 primeiras causas de morte no mundo estão relacionadas ao excesso de peso. E quando eu falo em excesso de peso, a gente não está falando em excesso de proteína, que é caro, que é difícil de condicionar, né? Enfim, né? Isso eu estou falando no mundo todo, né? Eu não estou falando de excesso de gordura, né? Que também a gente não consegue ingerir em grande quantidade, de maneira bem assim, somente gordura em grande quantidade. Ninguém vai beber uma garrafa de azeite, ninguém vai beber meio copo de azeite. Então, o que a gente tem de mais fácil acesso? O que é mais barato? O que é mais acessível? O que é mais gostoso? O que é mais rápido? É o carboidrato. Então, quando a gente pensa na epidemia da obesidade hoje, grande parte, né, da causa disso tudo, a gente pode falar aqui que é a presença do carboidrato da maneira que ele está inserido na nossa sociedade hoje. Na verdade, assim, as verdades científicas são muito dinâmicas, né? Então, era importante que até a década de 80 as pessoas, e até mesmo antes disso, né, 100 anos atrás, não tinha antibiótico, não tinha vacina. Então, qual era o nosso seguro de vida? Era estar acima do peso. Porque se a gente pegasse alguma doença, imagina, a gente poderia perder 10 quilos numa pneumonia, numa tuberculose, mas a gente não ia morrer.
Então, hoje em dia, a gente não precisa estar acima do peso. Se você pegar qualquer doença, você vai ao hospital, um antibiótico, um exame de sangue, de imagem, e resolve o problema. Então, assim, os carboidratos são essenciais, sim, mas da maneira que a gente está consumindo hoje, eles estão, na verdade, assim, a gente está atrás, precisa atualizar. Sabe, quando a gente tem que atualizar o sistema, né? A gente está consumindo carboidrato hoje como se a gente vivesse num momento de fome de 40 anos atrás, né? Então, e esse tipo de comportamento, esse carboidrato de fácil, rápido acesso, barato, é um comportamento obesogênico, né? É um tipo de comportamento que leva à obesidade, enfim. Então, assim, por que eles, né? E onde entra esse desnecessário e por quanto tempo, né? Ele pode não ser necessário? Em dietas muito específicas, Fred, a gente pode não recorrer ao carboidrato e utilizar a energia de fontes de gordura, por exemplo, como a dieta cetogênica, né? Quando eu descobri, na verdade, a dieta cetogênica através de um atleta que fez o cume do Everest alguns anos atrás, e ele fez em dieta cetogênica. Eu achei aquilo fantástico, né? Como que um atleta de alto rendimento chega ao cume da maior montanha do mundo sem comer carboidrato. Depois que eu li aquela notícia, eu fiquei encantado, estudei a dieta, fui fazer a dieta cetogênica. É incrível como que você fica sem consumir carboidrato, né? Então, ele é desnecessário, e se eu colocar o tempo em questão aqui, né? Se você usar por alguns meses, você não precisa dele, né? Agora, sim, não é saudável se viver em dieta cetogênica, né? Por anos a fio, né? Então, a gente só precisa encontrar um equilíbrio na nossa, vamos dizer assim, na nossa convivência com carboidrato, né? Nem 8, nem 80. Né? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente ainda, né, tá buscando, né? Então, é isso. Essa é uma conclusão interessante, né? Mas é bem isso mesmo. A imagem corporal é como o corpo se apresenta para nós, ou seja, como vemos a nós mesmos. Essa imagem será influenciada pelo meio em que vivemos e pelas situações que enfrentamos. Na sua opinião, nós nos vemos como somos? Fred, a gente pode estar aí diante de, quando a gente fala em distorção de imagem corporal, né? A gente pode estar diante de até mesmo alguns diagnósticos, né? Eu tenho que pensar, quando eu escuto, né? Enfim, quando eu escuto esse tipo de relato, eu já penso, né? Não tem como pensar em diagnóstico primeiro. Então, tem um dado interessante de uma pesquisa que fala que quase 70% das mulheres, elas evitam situações onde elas vão precisar expor o próprio corpo por conta de vergonha ou por conta de não aceitação da imagem corporal. Então esse é um dado, assim, é um dado, na verdade, é um dado, chega a ser gritante esse número, né? 70% da... Então, assim, você imagina, 7 a cada 10 meninas, 7 a cada 10 mulheres, na verdade, essa pesquisa se refere a mulheres como um todo, elas evitam situações de expor o corpo. Então, as pessoas estão se limitando por justamente não se ver como elas são, né? Então, isso também está relacionado a mais a cultura ocidental, né? Em outros países do mundo, a cirurgia plástica não tem esse apelo que tem no Ocidente, né? Mas eu acho que isso já tem também, Fred, assim, isso tem começado, isso tem mudado um pouco, né? Um outro dado interessante, só para você entender, é um dado, assim, Brasil, né? Vamos dizer assim, é um dado de pesquisa do Brasil. 30% das mulheres têm algum tipo de prótese ou procedimento de intervenção com cirurgia plástica, né?
Então, são dados muito, muito, muito impactantes, né? Então, essa segunda análise, na verdade, é uma análise mais número menor, né? Enfim, não é uma análise global aqui. A gente está falando de Brasil, mas está falando também de serviços específicos, né? A gente não está pegando a população como um todo. Mas eu vejo que isso está mudando um pouco. Está começando a entrar na moda, né? Até a década de 90, o começo dos anos 2000, existia um apelo muito grande em relação, né, àquela questão do silicone, né? Aquela coisa de um exército de mulheres iguais, né? E hoje ainda está um pouco nessa moda, mas de uma maneira diferente, né? Hoje é a modinha da harmonização facial, né? Então, harmonizar com o quê? Com um padrão, né, estético determinado por quem, né? Então, eu acho que essa imagem está sendo, assim, muita gente está sendo influenciada pelo meio, né? Mas isso está mudando. Hoje já está entrando em evidência muito a questão do, por exemplo, falando em relação ao silicone, né, do explante, né, de prótese de silicone. Então, mulheres que entraram na modinha do silicone na década de 90, começo dos anos 2000, hoje, já por sofrerem consequências, né, de exagero de tamanho inapropriado, né, simplesmente de seguir um padrão estético, não um padrão que está adequado ao corpo, já entraram né, a gente está falando de números, né, então começou a surgir, então, hashtag, a questão do explante, né, as síndromes que vêm por conta, né, do contato do corpo humano com o silicone, enfim. Então eu acho que assim, a gente já teve um cenário pior e a gente está caminhando para um cenário de melhor, assim eu vejo, entendeu? E eu vejo pessoas muito seguras em relação à imagem corporal e não cedendo, não dobrando isso tudo. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Nós estávamos na Serra Fina. Então a gente tem que dar a cara e mostrar como a gente é, né? Então assim, e não ficar usando uma outra coisa recente também, o abuso dos filtros, né, nas redes sociais, né? Então assim, também é uma coisa exagerada, né? Então assim, ninguém mostra mais a sua real versão, né? Então todo mundo por trás de um filtro, né, por trás de uma harmonização, por trás. Então eu acho que mas eu ainda tenho esperança e eu estou vendo sim um caminho de melhora nesse sentido, né? Tô vendo um caminho de melhora, assim. Acho que a gente já está numa rampa de descida, posso dizer assim. Gustavo, procurar quem? Um nutricionista ou endocrinologista? Ou ambos? Para uma vida saudável, adequada aos tempos atuais, digamos, modernos, entre aspas, de uma boa alimentação, né, com reflexos alimentares pouco saudáveis e com hábitos que não ajudam a prolongar a vida. O que você me diz, meu amigo? Nutrólogo ou endocrinologista, né? Ou ambos, né? Na verdade, Fred, eu não tenho como vestir, né, dois, vamos dizer assim, né? Posso dizer assim, duas roupas de duas especialidades diferentes, as duas se completam, né? Eu comecei a minha formação como endocrinologista, como eu falei, né, mais cedo, buscando pela curiosidade de entender como o corpo funciona, né? Enfim, pelo funcionamento do corpo, dos órgãos e dos sistemas e das interações entre os órgãos e sistemas. Então, e depois de começar a tratar muitas doenças como diabetes, como obesidade, como, né, o colesterol alto, que são as doenças tratadas aqui pela endocrinologia, né, eu senti uma real necessidade de também orientar os pacientes a como fazer uma dieta correta, né? Em especial, na minha formação no SUS, né, eu percebia que o paciente tinha um intervalo muito grande entre consultas e entre a minha primeira orientação aqui e um retorno do paciente, ele muitas vezes não passava pelo nutricionista, não tinha vaga, não conseguia marcar uma consulta. Então
eu lembro que eu comecei ainda no hospital, eu pensava assim, mas vem cá, vamos conversar sobre dieta aqui. Não estava na nossa pauta, não era parte do nosso treinamento na época da especialização, mas era uma coisa que para mim fazia todo sentido, né? Como é que eu vou estar tratando um paciente com diabetes, né? O hospital na época liberava uma insulina muito boa, ele recebia uma insulina, a melhor insulina disponível no mercado na época, mas ele ia para casa e ficava comendo, eu lembro de alguns relatos, né? 6 pães franceses por dia, né? Usava o macarrão da cesta básica, né? Açúcar cristal. Isso para um paciente que tem diabetes é um veneno, né? Muito grande. Então, quase que não adiantava ele usar melhor a insulina. Então, o que eu percebi? Que eu precisava agregar, né? As duas especialidades. Então, quando um paciente hoje me procura no consultório, se ele tem algum diagnóstico, ele acaba procurando, vamos dizer assim, pelo especialista endócrino, né? Então ele está buscando aqui um tratamento de uma doença, da tireoide, diabetes, um colesterol ou até mesmo obesidade. E quando ele está buscando, né, o Gustavo nutrólogo, posso dizer assim, ele está buscando uma melhora da performance, ele está buscando melhorar a dieta por conta de melhor funcionamento do intestino. E, de certa forma, existe já um entendimento de quem busca um profissional de saúde, de que se eu sou um nutrólogo e sou um endocrinologista, eu vou, aliando esses dois conhecimentos, eu vou trazer e conseguir trazer para o paciente melhora de qualidade de vida, né? Afinal, como endocrinologista, eu vou entender toda a rede hormonal dele, né? E como nutrólogo, eu vou conseguir orientar que ele faça uma dieta e evite algumas doenças, né? Então, enfim, ambos, né? Acho que a resposta seria isso, né? Para uma vida saudável, sem dúvida, ambos. Até porque, como endocrinologista, o que eu vou analisar com o tempo, né, Fred? Em especial, eu tenho alguns pacientes muito fiéis, alguns não. É uma característica do meu público, né? A gente segue uma caminhada longa, né? E o que é interessante? A gente entender como é que estão os níveis hormonais, e quando ele vai atravessando as décadas de vida, a gente vai entendendo, aqui realmente você começou a ter uma queda hormonal aqui, começou a ter uma pausa hormonal, né? Existem as pausas hormonais da vida do homem e da mulher, né? No caso da mulher é mais conhecida a menopausa, mas no caso do homem tem a andropausa, né? Então, em algum momento, quando aquela testosterona fica muito baixa, né, a gente tem que falar sobre esse assunto. Então, e se a gente está falando de qualidade de vida, de longevidade, né, de hábitos saudáveis, como você falou, né, de fatores que podem prolongar a vida, né, eu gosto de usar o termo longevidade, né, então, sem dúvida, é a combinação das duas especialidades, né, é essa visão treinada tanto do endocrinologista quanto do nutrólogo, ambos. Gustavo, adoro fazer esta pergunta para as pessoas que participam aqui no Reset Humano. E são perguntas sobre a vida. E a curiosidade minha é saber cada perfil que participa aqui do podcast, as respostas. E aqui vai. O que te assusta, o que te entristece, o que te deixa feliz e o que te encoraja, meu amigo. Gostei da pergunta, Fred. O que me assusta? Fred, assim, na verdade o que me assusta, eu posso dizer que eu não gosto nem de usar o termo maldade, né? Mas eu acho que a falta da bondade do ser humano é algo que me assusta, né? Quando não existe uma vontade genuína de fazer o bem, de fazer o bem ao próximo, o bem à humanidade, né? Quando você percebe que existe uma intenção real de prejudicar o próximo, a maldade, né? Isso me assusta. Então, né, eu posso traduzir isso em outra palavra, no caso a violência, né? Mas a gente vai acabar, vamos dizer assim, estendendo muito se a gente for filosofar em cima disso, mas a maldade me assusta, não tenho dúvida. A ausência da bondade, né? Posso dizer assim. O que me entristece é a falta de cuidado com o nosso planeta Terra. Isso me deixa triste. Eu e minha esposa, a gente gosta muito do mar, né? A gente
gosto dos esportes aquáticos, enfim. E de vez por outra, quando a gente está muito tempo na água, a gente se depara com uma poluição, né? E com o lixo que é deixado a qualquer custo e com a falta de cuidado com a nossa casa, né? Que é o planeta Terra. Com medidas tão básicas, medidas tão simples, a gente poderia evitar tanta coisa e isso me deixa triste, né? Sem dúvida isso me deixa triste. O que me deixa feliz é justamente me deixa feliz o fato de eu ver bondade nas pessoas na maior parte das vezes, né? Então eu gosto de ver o bem, de ver boas energias, né? Isso me deixa feliz demais, assim, né? Saber que eu acho que, assim, em especial vivendo no grande centro, né, como Rio de Janeiro, a convivência harmônica, né, em qualquer tipo de cenário ou esfera da sociedade, essa harmonia e esse respeito, né, e essa educação, né, então, e a bondade, isso me deixa feliz e esperançoso. Isso até é um pouco já da outra resposta, né, que você me perguntou, o que me encoraja, né? Então, é isso, o que me encoraja, né, e aí depende de uma série de aspectos, né, porque a coragem pode estar voltada para uma série de outras questões, mas o fato de haver esperança me encoraja, de certa forma. Então, independente da coragem para quê, né, eu acho que esperança e coragem tem um vínculo ali, né? Eu tô sendo bem, eu tô falando de coragem de uma forma bem ampla, né? Então eu falei de coragem mais cedo a respeito de, né, características para a vida, mas que me encoraja de maneira geral é saber que é pensar que existe esperança ainda antes da coragem. Meu amigo, nós já falamos disso, mas o que falta no ser humano? O que falta no ser humano? Hein, Fred? Essa é uma pergunta bem complexa, na verdade, mas eu acredito que, assim, falta respeito, humildade e bondade, né? E respeito pelo respeito ao próximo, respeito aos outros seres vivos do planeta e respeito ao planeta em si, ao planeta Terra, nossa casa. Então, sem dúvida, isso é uma base para que a gente continue povoando esse planeta por mais algumas gerações, né? Sem o respeito ao próximo, eu imagino que, assim, se eu colocar de maneira exponencial, né? Eu vou exagerar bastante, mas é mais ou menos isso. Sem respeito, a gente vai acabar em guerra. Então, assim, sem bondade, a gente vai acabar em guerra também. Então, sem dúvida, respeito e bondade. Respeito e bondade. Gustavo, papo bom é assim mesmo. O tempo voa, passa rápido. E gostaria de ouvir qual a mensagem que você gostaria de deixar aos ouvintes dos 49 países que nos ouvem em todos os continentes? A mensagem que eu deixo, Fred, para todo mundo que está nos escutando aqui no Reset Humano, nesse episódio que eu estou tendo a honra de participar e estou feliz demais de estar aqui, para que as pessoas se mantenham em movimento, né? Já que a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando de qualidade de vida. Então, a minha mensagem é essa:
Vamos sair do sofá, né? Eu acredito que, na verdade, Fred, eu tô imaginando assim, né? Quem já teve a iniciativa de buscar o Reset Humano, escutar o podcast até o final, eu imagino que a pessoa já está fazendo alguma atividade física, né? Então, mas eu acho que vale a pena espalhar a ideia, né? Se você está fazendo, então nem todo mundo que está ao seu lado está fazendo. Então, eu acho que a gente deve difundir essa ideia, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente também, mais cedo, que a gente, em especial quem mora nos grandes centros, né? A gente vive num cenário muito louco, onde tudo tá ao toque de botão. E é o toque de botão mesmo, né? A gente não precisa nem... se você quiser pedir uma comida, você toca algumas vezes na tela, chega na sua porta. Então, assim, é preciso se movimentar, é preciso entrar em contato com a natureza. Isso é maravilhoso, Fred. Isso é maravilhoso. Então, assim, se movimentem, busquem a natureza. É isso que é viver, né, Fred? Eu sempre que eu faço uma trilha, independente do tamanho da trilha, né? Quando eu tô em contato com a natureza, quando eu tô subindo uma montanha, quando eu tô fazendo, sabe, atravessando um percurso assim, eu imagino que durante a maior parte da humanidade na Terra, era isso que o ser humano fazia. Você já parou para perceber isso também, né? Então, assim, como é que o ser humano saiu da África, Ásia, chegou nas Américas, né? Foi andando muito, foi, né, descobrindo, foi se aventurando, foi explorando, né? Então, a minha mensagem é essa: entrem em contato com a natureza, aventurem-se. E para quem ouviu este episódio até o final com Gustavo, Dr. Gustavo, endocrinologista, muito obrigado. Espero que tenham gostado e sigam o Reset Humano nas nossas redes sociais, no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn e Facebook. E não esqueça de passar no nosso site podcastresethumano.com.br. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo a todos uma excelente semana, muita luz e bons ventos, e até o próximo episódio.